sua Bíblia no livro de 1 Reis. Vamos ler bastante Bíblia hoje. Quero você atento aí no seu aplicativo, a sua Bíblia, 1 Reis capítulo 22. Eu descobri que se a gente começar a pregar e não ler a Bíblia, dá problema. Pastor só fala, lê pouca Bíblia, já ouvi esse tipo de coisa. Então hoje, para os amantes da leitura, aliás, eu incentivo você a ler a Bíblia. Eu não sei quantas vezes você já leu a Bíblia inteira. Eu, pelo menos 2 vezes, fazendo um peguinho com o meu irmão Josiel. A gente queria saber quem lia a Bíblia toda primeiro. Por 2 vezes fizemos isso. Na terceira eu iniciei na metade e não consegui. Mas é bem tranquilo fazer isso. A gente fez 2 vezes em 2 anos, então é bem tranquilo, viu? Você não precisa fazer igual eu e ele está disputando, não. Se você fizer 3 capítulos por dia, você já dá conta tranquilo de fazer a Bíblia toda em um ano, tá bom? Então eu incentivo você a ler a Bíblia. Eu até fico preocupado porque quando a gente conversa com algumas pessoas, eu conversei com o irmão, infelizmente, conversando com o irmão, ele me relatou que ele nunca leu um livro da Bíblia inteiro. Fiquei preocupado. Havia Bíblia de Malaquias e Joel, fiz ele ler um bem rapidinho ali com ele, e agora você não pode mais falar isso, né? Temos ali junto os livros mais pequenos da Bíblia. Aí ele não pode mais falar isso, mas a gente vê ele para começar a ler, porque realmente é a palavra de Deus, a Bíblia. Se você não lê, meu irmão, né? Eu não vou nem te perguntar sobre Reino do Sul, Reino do Norte, tal, porque aí o negócio já pega mais embaixo. Mas você tem que ler, por favor, irmão, leia a Bíblia, a palavra do Senhor, tá bom? É que nós falamos que somos cristãos e não lemos a Bíblia, né? Amém? 1 Reis, capítulo 22, verso 29, diz assim: assim o rei de Israel e Josafá, eram 2 reis, tá, querido? Josafá não era rei de Israel, Josafá era rei de Judá, tá bom? Reino de Judá. Rei de Judá subiram a Ramote de Gileade, disse o rei de Israel a Josafá. O rei de Israel aqui é Acabe. Lembra do Acabe? Marido da Jeza? Então, ele mesmo, Jezabel. E disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja, na luta, na guerra. Tu, porém, veste os trajes reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ora, o rei da Síria tinha ordenado aos capitães dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejais nem contra pequeno, nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. E sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: certamente este com as vestes reais é o rei. Vieram então, pois, para pelejar com ele. E Josafá gritou. Verso 33. Vendo os capitães dos carros do rei da Síria, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. 34. Então um homem atirou uma flecha sem querer, feriu o rei de Israel por entre a couraça e a armadura abdominal, pelo que esse disse ao seu carreteiro: dá a volta e tira-me do exército, estou gravemente ferido. Abra sua Bíblia agora em 2 Crônicas. Eu falei que nós ia ler Bíblia hoje. 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Está passando o versículo aqui? Não? 2 Crônicas, capítulo 20, verso 35. 2 Crônicas, capítulo 20 e verso 35. Olha o que fala. 2 Crônica 20 e 35. Depois disso, Josafá, rei de Judá, que é o mesmo que a gente falou ali em cima, aliou-se com Acasias, rei de Israel, que procedeu impiamente. Quem procedeu impiamente não foi Josafá, era Acasias, que era o rei de Israel. Que procedeu impiamente. Aliou-se Josafá com ele
para construírem navios que fossem a Tarsis, e construíram os navios em Ezion-Geber. Então Eliezer, filho de Dodaval de Maressa, profetizou contra o rei Josafá de Judá, dizendo: porquanto te aliaste ao rei de Israel, Acasias, o Senhor destruirá as tuas obras. E os navios se despedaçaram ao meio e não puderam ir a Tarsis. Amém? Irmãos, a gente, na nossa vida, na nossa caminhada de cristão, nós temos que ser diferença. Nós temos que ser alguém melhor do que a maioria. Nós temos que procurar ser acima da média. Nós temos que fazer a diferença. A gente já pregou aqui várias vezes sobre isso, em casa, no colégio, no trabalho, na faculdade, no vizinho, com o trabalho, com o emprego, com a empresa, sabe? Nós temos que ser acima da média e ser meio louco por Jesus, sabe? Existe uma expressão que nasceu na Califórnia na década de 60, Jesus Freak. Vocês já ouviram falar? É mais ou menos uma expressão, loucos, malucos por Jesus, sabe? Isso rolou lá nos anos 60, na década de 60, quando havia um grande movimento dos hippies que estavam se convertendo. E esses hippies que estavam se convertendo, tudo malucão, sabe? Bem diferente. Os caras, aquele movimento paz, amor e rock and roll, os caras estavam conhecendo a Cristo, e aí os cristãos da época, os quadradão, sabe? Começaram a olhar os caras falando de Cristo, tudo meio malucão, e falando: olha, vocês são freak, vocês são malucos, vocês são, sabe? Era meio que um xingamento, um palavrão, eles não gostavam muito do negócio. Aí, depois do tempo, até entenderam que eles eram aquele negócio mesmo. Olha, nós somos malucos mesmo de Jesus, ao Jesus Freak, então, ou Freak, né? Mas é isso mesmo. Então, aconteceu que eles aderiram ao movimento, e até hoje, até no Brasil, tem muitos movimentos em várias igrejas, em vários ministérios diferentes, loucos por Jesus. Até o pastor uma vez participou de um também, fez umas loucuras, então eu vou falar disso um pouco mais na frente. Mas o diabo tem raiva desses malucos por Jesus, sabe? O diabo tem raiva dos caras que são, sabe aqueles caras que passam na frente do colégio e vê aqueles meninos, aquelas meninas, tudo lá, puxando baseado, e o cara chega no meio daquilo tudo, falando de Jesus, e sabe, fazendo a diferença. O diabo ele tem medo dessas pessoas, porque essas pessoas realmente fazem a diferença. São gente que gostam de estar acima da média, sabe? Eles têm metas extraordinárias, são pessoas com grande influência sobre os outros. E Jesus e o diabo, ele não gosta desses freak, desses malucos, sabe? O diabo não gosta. E ele tenta o quê? Acabar. Eu conheço ainda muitos nesse naipe, gente maluca por Jesus mesmo, que faz muita doideira mesmo, coisa que eu e você, quem sabe, nós não temos coragem. Os caras vão e fazem a diferença. E o diabo tem medo de um desses e não tem medo de 1 milhão, quem sabe daqueles tranquilinhos, né? Então, para isso, o diabo ele se prepara, ele tem um desejo muito grande realmente de acabar, de matar essas pessoas, acabar com essa loucura por Jesus, sabe? Esse negócio porque essa loucura contagia, sabe? Essa loucura contagia. Eu lembro, depois relato um pouquinho mais, mas eu lembro de uma vez que o pastor Mosaíco fez umas loucuras, a noite do baseado, sabe? A gente fez junto, na época, estava começando a caminhar,
A gente fez a noite do baseado na igreja, noite dos jovens, noite do baseado. E aí a gente saiu divulgando um monte de beco lá pelo Monte Alegre, onde? Lá naquele lugar onde eu morava. E aí, uma loucura mesmo, mas enfim, depois eu falo um pouquinho, coisa de louco. Irmão, não sei quantos aceitaram Jesus naquela noite, acho que uns 12 ou 14 malucos lá, sabe? É desses que o diabo tem medo. Pode ter certeza que esse tipo de gente, o diabo ataca mesmo, tá? Prepara mesmo, se prepare mesmo, porque se você quiser fazer a diferença, tenha certeza que o diabo vai pedir a sua cabeça, tá? É assim que funciona. O diabo vai pedir a sua cabeça. Tinha um maluco por Jesus chamado João Batista. Lembra da história? João Batista? Então, pediram a cabeça dele e o cara perdeu a cabeça. Não vou entrar nessa história, mas é por aí. Quer fazer a diferença? Se prepara para perder a cabeça. Tua cabeça vai ter sempre um preço, tá? Vai fazer a diferença por aí. Mas o diabo, ele tenta então te destruir de que forma? Dificilmente o diabo vai conseguir colocar, transformar você depois de Cristo, transformou a sua vida. O diabo vai conseguir fazer você um alcoólatra, um dependente químico, sabe? Ele não consegue fazer isso. Mas aí ele tenta de um outro jeito, fazendo o quê? Nos ludibriando e fazendo com que nós tenhamos alianças erradas. E é sobre isso que eu quero falar muito rapidamente, fica tranquilo, sobre alianças erradas. Alianças que nós fazemos, sabe, de um jeito errada. Hoje, se você aprender sobre aliança errada, eu sou um cara feliz, sabe? As alianças erradas, só para você entender mais ou menos, são pessoas erradas na hora certa, ou pessoas certas nas horas erradas. Você pode ter esses dois tipos de aliança. Mais na frente eu explico um pouquinho. A primeira, nós lemos agora sobre Josafá. Ele era o cara, Josafá era rei de Judá e era o cara. Ele restaura o culto ao Senhor, ele expulsa os profetas de Baal, o culto de Baal, ele acaba com tudo. Ele era o cara, mas ele fez uma aliança com o rei de Israel, Acabe. E você já sabe, Acabe não prestava, tinha uma mulher que influenciava de uma forma terrível. Ele vira as costas para Deus, e Josafá, que é contemporâneo, faz o quê? Uma aliança com Acabe. Acabe e Josafá então fazem uma aliança por causa de dinheiro. Josafá se aliança com o rei Acabe por causa de dinheiro. O rei da Síria tinha tomado uma parte de uma terra, o rei Acabe queria tomar novamente, chamou Josafá, e Josafá aceitou por quê? Porque o rei Acabe disse: se nós ganharmos, a metade do que nós conquistarmos é sua. E pelo dinheiro, então, o rei Josafá faz a aliança errada. E a primeira aliança errada que nós temos que ter cuidado de não fazermos é a aliança financeira. Isso é muito sério, sabe? Infelizmente, quando toca para dinheiro, nós somos muito bons para orar, para jejuar, nós somos muito bons para ouvir a dor do irmão, chorar com ele, bênção, tudo certo, mas infelizmente o crente, quando toca para dinheiro, a gente perde a linha. É uma verdade. Aliança financeira é um grande problema do cristão. Aliança errada, eu estou falando, viu? Financeira. Josafá viu a oportunidade de ganhar o dinheiro e não hesitou de fazer aliança com o rei Acabe, um rei safado, idólatra. Não preciso falar sobre Acabe, você já sabe ler a Bíblia, né? Então entenda que o ímpio, ele prospera, a Bíblia diz, na sua impiedade. E aí o cristão vê um negócio desse e fica louco da vida, porque eu sou dizimista, porque eu sou filho de Deus, e o cara que é ímpio prospera, eu estou assim, num momento difícil.
Sabe, irmão, o ímpio prospera na sua impiedade mesmo. Agora não vai se aliançar porque tu vai quebrar a cauda. Sabe? A gente tenta se aliançar porque está dando certo pro cara, mas quando tu bota a mão o negócio desanda. Sabe? O negócio desanda. Eu lembro de quando eu fui fazer um negócio, era visivelmente errado. Minha esposa disse: olha, dinheiro não dá em árvore. Eu não dei bola porque era um bom cristão e ainda tentava espiritualizar o negócio, dizendo que se der certo, eu vou dar o dízimo. Estou comprando Deus no negócio. Irmão, Deus não vende, sabe? Princípio é princípio, em cima, na terra, no chão, no ar, aonde for, irmão, princípio vai ser sempre princípio. Você não pode se vender. Aí o crente é sempre mais tanso, vamos falar a verdade? Pensa num bicho tanso, é um crente, pelo amor de Deus. Aí o crente, aí está querendo bancar o esperto, faz a aliança errada, o cara lá fora malicioso pra chuchu, irmão, malicioso já faz muito tempo, te passa a perna, a conversa foi assim, o tanso do Josafá, vamos falar a verdade, foi tentar dar uma de bonzão com Acabe fala: não, mas é o seguinte, olha, tu vai na guerra como rei, tu vai na guerra, bota linho ali, bota lá uma roupa da Zara, um Armani que tu tem lá guardado, eu vou como peão, e tu vai como rei. E aí Josafá está se achando o cara, não sabe ele que está sendo enganado por Acabe. Por quê? O que Acabe não contou para ele é que o rei da Síria falou o seguinte: eu não quero matar ninguém, nem pequeno nem grande, eu quero matar o rei de Israel, Acabe. Acabe sabia disso, contou uma conversa, e Josafá vai todo, meu Deus do céu, irmão, pelo amor de Deus, se desvencilha desse encosto da sua vida, vá fazer aliança com gente que presta, sabe? Meu Deus do céu. E aí Acabe então vai à guerra. Olha só a história, é muito legal essa aliança financeira. O camarada está lá, chega na guerra, os 32 carros e cavalos lá cercam o cara mais bem vestido, porque o cara mais bem vestido era o rei. Mas não era Acabe, era Josafá. Quando Josafá vê a situação, a Bíblia diz que ele grita, ele clama a Deus, e Deus dá um livramento para ele. Que era um cara bom, sabe? Era um cara bom. Deus dá o livramento para ele, os caras, quando vê ele gritando, vê que não é Acabe, fala: opa, não é ele, vão procurar Acabe. Então Deus dá o livramento. Uma aliança financeira com pessoas erradas podem te levar até a morte. E não é a morte espiritual não, irmão, é física mesmo, porque dependendo com quem você se envolver, cuidado. Eu me envolvi com uma pessoa errada, minha esposa falou, 15, 20, 30, 45 dias depois, onde eu estava, na Polícia Federal, teve que prestar esclarecimento sobre uma situação. É desse jeito. Graças a Deus, Deus teve misericórdia como teve de Josafá. Eu clamei, a verdade estava do meu lado e eu saí ileso como deveria ser. A pessoa do quadro ficou e responde até hoje. Irmão, cuidado com quem você se associa, sabe? A Bíblia diz que Josafá sofria de amnésia. Ele mal sofre esse problema, algum tempo depois, é assim que acontece. Ele faz outra aliança errada. A Bíblia diz que não passou muito tempo, Josafá fez uma aliança, nós acabamos de ler, com o rei Acasias, que era o outro rei, o sucessor de Acabe. Acasias, rei de Israel. Josafá faz uma aliança com ele de novo para ganhar dinheiro. Sabe, parece nós. Fazemos errado, erramos, tropeçamos, caímos, se esbolachamos, quase quebramos a cara. Aí daqui a pouco bate uma amnésia. O cara vai e faz tudo de novo. Não parece nós? Josafá não é igualzinho? Ou é eu que sou parecido com ele, como ele é mais velho? Eu sou parecido com ele.
com Acasias, rei de Israel, que a Bíblia diz que era um rei perverso. Não, mas não dá nada, nós só vamos construir uns barquinhos, sabe? Deus levanta o profeta, vai até Josafá e descasca ele falando: olha, só porque você se aliançou com o cara errado, os navios vão se partir no meio e não vão sair nem do cais. E assim, já pensou, irmão? Meu Deus, tem misericórdia, eu não ia ter carro na minha vida. Já pensou em andar na garagem e pegar o carro partido no meio? Só porque você fez uma aliança errada? Graças a Deus que Deus ainda tem uma misericórdia de nós, que não tinha daquele povo na época. O cara foi, fez um monte de navio, ia ganhar dinheiro, ia fazer uns cruzeiros, ganhar uma grana, até o Caribe, sei lá para onde eles iam. E Deus falou: não, eu não quero que você se associe a essa raça. E quebrou tudo, partiu os barcos no meio, afundou tudo. Deus não brinca em serviço. Não queira ver Deus irritado com o negócio, irmão. Começa a se desvencilhar dessa raça, começa a procurar andar nos caminhos, porque senão o bicho vai pegar para o teu lado. Eu sei porque eu já senti isso no lombo. Não vou falar de mais coisas que eu fiz e coisas que eu estou falando aqui, que eu tenho até vergonha. Vergonha de falar. Mas graças a Deus parece que nós aprendemos. Viu? Alianças erradas não te levam a outro lugar a não ser morte, falência, vergonha, briga, discórdia, separação, cadeia. Não te leva para outro lugar, irmão. Então tenha esse cuidado. O cara espiritualiza. Lembra que eu falei? Espiritualismo é: não, Senhor, ou se der certo para isso, que eu vou dar o dízimo, mas não sei o que, vou pagar as contas da igreja sozinho. Sabe, o cara tenta comprar Deus ainda, para convencer ele da loucura que ele está fazendo. Sabe, para convencer ele da associação, ele se associa ao cara, tenta convencer o cara, sabe? Aí ele tem que mentir para fazer o negócio acontecer. E acha que está tudo certo, que não, uma mentirinha não tem problema nenhum. Enfim, mas vai um conselho aí, irmão. Ganhe menos, mas ganhe dinheiro honrado, dinheiro abençoado. Prosperidade estará do seu lado. Irmão, prosperidade não é quantidade, prosperidade é viver bem. A palavra prosperidade é ir bem no seu caminho, não tem a ver com quantidade, com valores. Conheço pessoas ganhando 2, 3 mil reais por mês, extremamente prósperos. Conheço pessoas com mais de 20 de salário que vivem uma vida desgraçada. Falava disso com meu cunhado esse final de semana, de uma pessoa que tentou ganhar uma propina, tentou lá me cobrar. O cara ganhava 10 mil de salário, ganhava carro, ganhava apartamento, ganhava tudo, para quebrado, mesmo pedir dinheiro toda hora, todo momento emprestado. O cara, uma vida desgraçada. Prosperidade não tem nada a ver com quanto você ganha, tem a ver com como você vive a sua vida. Conheço gente próspera com 2 mil reais por mês guardando dinheiro todo mês, uma vida abençoada, sabe? Um negócio legal, abençoado. Irmãos, eu fico feliz quando eu vejo o irmão, sabe, feliz em trazer o dízimo. Ah, pastor, aqui ó, eu tenho irmãos assim, aquela satisfação, aquela alegria de mostrar, sabe, eu fico feliz com isso. Mas ganhe pouco, mas ganhe dinheiro honrado, meu irmão. Irmão, aliança financeira, por favor, põe isso na sua cabeça. Faça com pessoas boas, viu? Faça com pessoas boas. Vamos lá. Muitas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, nós temos que ter um cuidado minucioso para não entrarmos numa fria. Segundo exemplo, abre aí 1 Reis, capítulo 2, verso 5. 1 Reis, verso 2, eu estou falando, sabe, das formas que o diabo usa para te arrebentar, para te quebrar. E as formas aqui que eu estou falando são das alianças erradas que nós fazemos. E a primeira aliança errada é a aliança financeira. Tenha esse cuidado. Segundo exemplo, vamos lá. 1 Reis, capítulo 2, verso 5. 1 Reis, eu quero que você leia, irmão, porque isso é muito importante, a palavra de Deus. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que a palavra de Deus diz. 1 Reis, capítulo 2, verso 5, olha o que diz. Isso aqui são as palavras de Davi ao seu filho Salomão no momento de morte. Escuta, Davi está para morrer, chama seu filho Salomão, e essas são as palavras dele ao seu filho. Tu sabes também o
que me fez Joabe, filho de Zeruia, a saber, o que ele fez aos dois chefes dos exércitos de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeté, os quais ele matou em tempo de paz, derramou sangue de guerra, manchando com ele o cinto que tinha nos lombos, os sapatos que trazia nos pés. Agora, meu filho, faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que ele envelheça e desça a sepultura em paz. Cara, olha que forte esse negócio. Já imaginou você na hora de morte pedindo para o seu filho matar alguém? Foi o que Davi fez para Salomão. Falou: filho, mata Joabe. Joabe não era qualquer um. Joabe era comandante do exército de Davi. Joabe conquistava as guerras enquanto Davi estava no palácio, conquistava uma cidade, e quando ia entrar triunfante na cidade, Joabe ligava para Davi, mandava Davi vir com o cavalo real e entrar na cidade, triunfante, para que o povo não dissesse que Joabe conquistou a cidade. Olha o que Joabe honrava a Davi. Joabe não era qualquer um. Joabe não era qualquer um. Mas se o rei Josafá fez uma aliança financeira errada, Davi fez uma aliança errada de favor. Davi devia favores, muito ainda sendo rei de Joabe, mandava em Joabe. O rei era absolutista, o cara mandava em tudo, mandava matar, mandava prender, dava certeza, era o júri, era quem julgava, era tudo, era o cara. Mesmo assim, ele devia favores a Joabe, porque ele se sentia na obrigação, ele tinha uma aliança de favor, uma aliança errada. Por que eu sei que ele tinha uma dívida de favor com Joabe? Porque Joabe matou esses dois homens em tempo de paz. Era o suficiente para o rei mandar matar Joabe, e o rei não matou, mas ele escreveu na cadernetinha e deixou anotado, porque ele devia favores. Então, no leito de morte, Davi manda matar Joabe. Joabe é um cara bom, mas pelo simples fato de afrontar o rei no seu leito de morte manda matar Joabe. Sabe o que eu quero dizer com isso? Alguém não cristão, ou às vezes até cristão, fez um favor a você, te ajudou em alguma área da sua vida, em algum momento da sua vida, e você passa a vida devendo favor para o cara. Eu não estou aqui fazendo apologia à ingratidão, porque de ingratidão eu entendo, e eu tenho pavor de gente ingrata, assim como Deus tem pavor de gente ingrata. Mas pessoas que receberam um favor de alguém, passam uma vida escravizadas por essa pessoa. Aliança de favor errada. O cara fica aturando alguém. Agora estou pregando para mim isso aqui, viu? Eu preparando essa mensagem esse final de semana, durante essa semana, eu falei, está na hora de eu botar um ponto final num amigo. Um amigo que já me ajudou, me deu uma força e que hoje me incomoda. Me incomoda, não é cristão, com palavreado, com estilo de vida. Eu falei, está na hora, está pregando para mim. Eu falei, meu Deus, não vejo a hora de chegar segunda-feira e ele me ligar e eu botar um ponto final nesse negócio. Irmão, não faça associação com pessoas que não têm Deus na vida. Sabe, eu vejo isso, pessoas não cristãs que te favoreceram em algum momento, agora você é obrigado a deixar ele exceder alguns limites, porque em algum momento da vida ele te favoreceu. Ainda que Joabe honrava a Davi, mas o erro dele custou a cabeça dele. Você está aturando o cidadão porque algum dia na sua vida ele ajudou. Repito aqui, eu não estou fazendo apologia à ingratidão, porque ingratidão eu tenho raiva, eu tenho nojo de ingratidão. Você ajuda, o dia que você não pode ajudar, você não vale nada. Eu tenho raiva de ingratidão. Estou falando de aliança, de caminhar junto com pessoas que não têm a mesma visão que você.
Juízes capítulo 16, vamos lá, Juízes capítulo 16, verso 1, só o verso 1, Juízes 16, verso 1, Juízes 16, verso 1, Sansão foi a Gaza, e viu ali uma prostituta, e entrou e dormiu com ela. Olha que coisa meiga, o começo desse versículo. E foi Sansão para Gaza, e viu ali uma prostituta, e entrou e dormiu com ela. Lindo, sabe? Uma poesia o negócio. Sansão se associou a uma pessoa que futuramente destruiria a vida dele. Acabou com a vida dele literalmente. Agora eu realmente gostaria de saber o que passa na cabeça de uma pessoa apaixonada. Irmão, vamos falar a verdade? O cara apaixonado, todo mundo vê a situação errada. O vô vê, a avó vê, o pai vê, a mãe vê, todo mundo fala, o vizinho vê e fala. O espírita lá, do cerco lá, viu, já te falou também. Todo mundo vê que o negócio está errado, mas tu não vê. Seja para homem, seja para mulher. Todo mundo vê. Mas o cara não consegue, não sei. Até com um estudo, você pode procurar na internet, eu não sei exatamente qual é a fonte, mas o Mr. Google lá vai te ajudar. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos, escuta só, olha que muito interessante, em que fizeram uma comparação sobre as atividades cerebrais entre uma pessoa apaixonada e um usuário de crack. E as atividades cerebrais de um apaixonado eram idênticas às atividades cerebrais de um cara usuário de crack. Ou seja, irmão, isso me leva a crer que o cara apaixonado, ele realmente está dopado. Aí ele vê a mulher relaxada, o marido malandro, o futuro marido malandro, a mulher relaxada, sabe? E ele não vê nada disso. Ele acha que é lindo, que é maravilhoso, que é assim, que, sabe? Irmã, casar com um homem vadio, como malandro, que diz esmola para dois. É terrível, mas está apaixonado. Aí a paixão vai encher a barriga, só o filho mesmo. Mas nada, não vai mais nada. A mesma coisa o marido, o namorado, o noivo. Olha para a mulher malandra, relaxada, não sabe lavar uma roupa. A calcinha que lava é a mãe ainda. Sabe? E não vê nada disso. Acha que é tudo maravilha. Não, estou falando sério, irmão. Apaixonado é coisa triste. Um cara falou para mim, eu falei, olha onde tu está se metendo. O cara disse assim para mim, eu sei que eu estou fazendo a coisa errada, mas mesmo assim eu vou fazer. Ele fala disso até hoje para mim, o cara fala disso até hoje para mim, pastor. Dessa situação que uma vez a gente conversou, eu falei assim, é uma coisa impressionante. É um negócio impressionante. E aí para as mulheres, agora eu vou falar uma coisa, vocês podem até ficar chateadas, as mulheres aí comigo, mas eu sei que vocês amam mais, melhor, quem sabe, do que os homens. Mulher é mais sentimental, mas nesse quesito eu prefiro ser homem. Porque é o seguinte, nossa, linda, maravilhosa, vai ser a mãe dos meus filhos. Show de bola, vamos jogar um futebolzinho, sabe? Tá tudo certo. Mulher não. Eu me apavoro, eu tenho 2 filhas, irmão. Estou pregando aqui, estou apavorado. Porque mulher. Ame, irmã. Mas não ame muito. Ame normal. Estou falando para quem não casou ainda. Tá? Solteira, por favor. Ei, ame normal. Sabe? Não vai fazer aquelas loucuras. Agora eu sei que faz as loucuras. É a mesma coisa que ter fumado um cachimbo. Ter fumado uma pedra. A situação é a mesma. Meu Deus! Cuide para quem você irá dar o seu coração. Tá bom? Esse é um conselho que a gente dá. Olha o que Dalila fez com Sansão. O que ela queria saber? Me conta o teu segredo.
Ai meu Deus, que coisa que essa mulherada, queria saber quantas bocas essa boca beijou, o nome delas, não sei o quê. Não era assim? Quando tu recém casou, não eram essas conversas que rolavam antes de casar, um pouquinho antes de casar? Eu sei que essas conversas rolaram lá na minha casa, sabe? E eu sei que assim é normal, mulher tem esse instinto, assim, quer saber se, meu Deus, quer saber tanta coisa. É ou não é? Não funciona assim? Irmão, lembra da pessoa que eu falei que a aliança errada, às vezes é a pessoa errada no momento certo? Essa pessoa errada no momento certo é Dalila. Dalila era a pessoa errada no momento certo. Por que momento certo? Porque o momento que ela conheceu Sansão, Sansão estava no auge. Cara, se ele pega uma mulher top nessa época, ele era o cara. Mas pegou a mulher errada. E bola para frente. Entendeu? Dalila era a pessoa errada na hora certa. Ela apareceu no melhor momento de Sansão. E se aparecesse aquela nora que você deseja, seu filho, sabe? Mas não foi o que aconteceu. Cuide para quem você vai dar o seu coraçãozinho, tá? Cuide, porque depois que você faz uma aliança, não é fácil. Agora vamos falar da pessoa certa no momento errado. Abre a sua Bíblia de novo. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Irmão, esse desejo que você tem de fazer a obra, de trabalhar para Deus, o diabo, ele tenta fazer você aliançar com pessoas erradas, pessoas lá que não têm a mesma visão que você, pessoas que dessa forma ele vai conseguir te desestruturar. Olha só, vamos falar agora da pessoa certa na hora errada. Atos capítulo 15, verso 36. Atos capítulo 15, verso 36, olha só. Decorrido alguns dias, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os irmãos por todas as cidades em que temos anunciado a palavra do Senhor, para ver como eles vão. Ora, Barnabé queria que levasse também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não parecia razoável que tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os tinha acompanhado no trabalho. E houve entre eles tal desavença que se separaram um do outro. E Barnabé, levando para consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Irmãos, Barnabé tem uma discussão com Paulo por causa de João Marcos. João Marcos azulou o pé num momento difícil, largou fora, saiu fora, não aguentou o puxado do ministério, saiu fora e deixou Paulo e Barnabé sozinhos. Chegou um momento que o negócio se estabilizou. Paulo diz: vamos fazer uma viagem missionária, vamos passar pelas cidades onde nós plantamos igreja, para ver como é que estão as igrejas. Aí Barnabé fala: mas tem João Marcos, vamos levar João Marcos junto? Paulo disse: coisa nenhuma, o cara nos deixou num momento difícil, agora deixa ele plantado aí e nós vamos sozinhos. E aí o pau fechou, porque Barnabé não admitiu que Paulo, que era o pastor, que era o apóstolo, que era o mentor, não admitiu e calçou o pé. Paulo falou: então, cara, tu não serve mais para estar do meu lado, tu não serve mais para caminhar comigo. Se for para estar comigo, para estar me confrontando, então vaza, leva João Marcos. Pegou Silas e vazou. Visões diferentes ministeriais podem acabar com o seu ministério. Pessoas estão no ministério, mas não concordam com o pastor, não concordam com nada, sabe? Fica brigando com tudo que se faz na igreja. Irmão, certas, para quê? Ceia judaica? Ceia judaica para quê? Vim para cá no Natal, na Páscoa, para quê? Semana da primícia, toda semana, primeira semana do mês, está orando na igreja, sabe? O cara fica descontente com tudo que se faz. Para que festa junina? Isso é coisa do diabo, né? A festa do crentão, você não sei o quê. O cara critica tudo que se faz, sabe? Para que orar? Para que jejuar? Para que festa? Para que isso? Para que aquilo? Tudo que se
o cara do negativo. Meu Deus! Irmão, entenda uma coisa, sujeição deve ser completa no ministério. Irmão, entenda isso. Leve isso para a sua vida. Aprenda isso hoje. Se você não sabia, até hoje, aprenda isso hoje. Eu já aprendi tem algum tempo. Irmão, mas aprenda hoje, aprenda mesmo. Leve para o resto da sua vida. A sujeição, ela deve ser completa. Ou você aceita e é sujeito à autoridade, ou vai tocar a sua vida sozinho, irmão. Porque toda palavra que o pastor soltar e liberar, todo projeto que ele fizer aqui, você levantar o dedo para dizer que acha que não está certo, irmão, você está numa outra visão e Deus te abençoe. Pois o pastor vai ter que puxar o lado, então eu estou falando desses negócios aqui, porque eu não sabia disso. Mas, irmão, é isso que eu penso. Sabe? Está aqui para ser oposição, isso aqui não é governo. Sabe? Isso aqui não é prefeitura para ter oposição e situação. Não, aqui é tudo situação, irmão. Aqui pensando tudo de um jeito só. Aqui é você com o seu propósito individual sujeito a um propósito maior, corporativo. Pastor tem uma visão corporativa, uma visão grande. Agora antes do culto ele estava falando o que ele vai fazer, o que nós vamos fazer, o templo novo, construir, ir para cima. Meu Deus, que apavorado. Mas porque ele tem uma visão que eu não tenho. Ele tem uma visão ampla, ele tem uma visão cooperativa, um negócio grande. A minha visão é unitária. Eu sou pequeno, não posso fazer muita coisa. Então a minha visão unitária se encaixa debaixo de uma visão cooperativa, corporativa. Uma visão maior, é assim que funciona. E eu aceito ou eu não aceito. Agora o que eu não posso ficar aqui é medindo força. Toda hora que ele falar alguma coisa, eu sou do contra. Quando ele traz uma palavra, eu sento com ele, quero que ele me prove por A mais B. Irmão, um dia um cara disse para mim assim, ó, tudo que o pastor prega, você tira por verdade no outro dia e vira lei. E falei, é assim mesmo. E comigo vai continuar sendo assim até o dia que o Senhor me levar. Porque eu entendi, ou eu me sujeito 100%, ou eu vazo. Entendeu? Esse negócio de ficar meio que dá muita pinta em sopa que todo mundo fica saudável demais. Entendeu? Eu realmente entendo, sabe? Que a palavra do pastor realmente deve ser absorvida e recebida da melhor forma possível. Porque senão não seria ele o pastor, ou o pastor sênior dessa igreja, seria eu. É o que eu entendo sobre isso. Pessoas que gostam do pastor, mas que dizem, eu não gosto da mulher dele. Irmão, se você não gostar da minha mulher, não chega perto de mim. Não vale a pena. Tu vai louvar, mas na orelha. Eu gosto muito do pastor, essa mulher dele não sabe, vaza. Você não pode ter relacionamento comigo. Um dia, um primo que já morreu, disse assim para mim, gosto muito de ti, mas não gosto da tua mulher. Eu falei, então não vou poder mais, nunca mais ser junto. Não vou poder mais estar junto. Não tenho mais condições de estar junto. Entendeu? Não foi por causa disso que ele morreu, obviamente. Você fica tranquilo, tá? Você não precisa ficar com medo se você quiser discordar. Olha aqui, pessoas que recebem uma mensagem do nosso pastor e tratam como se não fosse nada. Eu passei a me policiar e recebi e não respondia. Lia, mas hoje não. Hoje eu recebo e respondo. Nem com uma carinha, um dedinho, uma coisa, ele saber que eu li, que eu estou ligado. Você deve honrar instruções dadas, mas não obedecidas. Depois vem incomodar o pastor barbaridade, porque estão com problema de novo. Oh meu Deus! Fico nervoso com esse negócio, estou me incomodando muito. O cara vem, eu dou uma instrução, não faz. Uma hora eu vou dizer para não me incomodar mais. Estou chegando lá. É verdade. Meu pastor e minha pastora são prioridade na minha vida e na minha família. Pessoas não podem falar mal dos meus pastores na minha frente. Ah, mas eu não falei, eu não aticei e ainda briguei. Olha, se o simples fato que alguém se sente à vontade para falar mal dos meus pastores na minha frente é porque eu já não estou legal. Escuta aqui, vou repetir para você aqui. O simples, mas pastor, escuta, se alguém chegar e falar para o pastor do Moisés, vamos falar do pastor Moisés, se alguém chegar na frente, falar mal do pastor Moisés na minha frente, eu já estou mal. Por quê? Porque se alguém sentiu a liberdade de falar mal deles para mim, cara, o cara tem que ter medo de falar mal dele para mim. O cara tem que sentir medo, cara, não vou abrir a boca, senão esse moleque aí é pequeno, mas vai lançar na minha goela. É assim que funciona. Não, mas ó, falaram mal do pastor lá e eu não abri a boca.
não tem que abrir a boca, tinha que ter lançado na goela. É assim que funciona. A sujeição ela tem que ser total. Eu não estou aqui, apologia à guerra, briga, isso, aquilo. Não entenda mal, você está me entendendo? Eu estou falando sobre visão, estou falando sobre sujeição, sabe? Sobre alianças erradas. Se a pessoa, ela nem precisa falar nada, se ela não vai muito calada do teu pastor, não, você tem que vazar, você não pode ficar do lado, você não pode ficar perto. É assim que funciona comigo. E funciona, dá certo, sabe? Dá certo. Já fizemos de tudo no ministério. Eu e o pastor Mosaico já fizemos muita loucura. Uma vez, vou contar esse testemunho. Esse eu não participei, gostaria de ter participado, não sei por que não participei, fiquei fora. Mas um dia, esse negócio de Jesus Freak aí, de Loucos por Jesus, um dia ele fez um Loucos por Jesus no ministério em Balneário Camboriú, de uma grande igreja, e pegou uma meia dúzia de malucos e botaram uns capuz na cara, fizeram uns negócios e entraram armados na igreja, como se fosse do PCC. Olha que maluquice. Como se fosse do PCC, e todo mundo assim, meio que não acreditando, e eles chegaram berrando no meio da pregação, e tal, e todo mundo meio assustado só, mas tipo, não estou acreditando. E daqui a pouco o irmão pastor Mosaico que chegou, viu que a igreja não estava acreditando muito, deu um pé no peito do pastor, jogou em cima da cadeira, quase matou o cara. Aí o terror foi tocado. E aí a parada era o seguinte: quem negar a Jesus sai vivo. Agora, aquele que não negar vai morrer aqui hoje. E aí, meu irmão, deu um problemão, as irmãs lá nas carças, soltaram xixi. E aí outros fugiram, conseguiram ligar para a polícia. E a polícia veio, tudo armado, deu um belação. Esse é o nosso pastor. Loucura total. Eu já vi pastor fazer micareta dentro da igreja. Sabe o que é uma micareta? Irmão, pastor fazendo micareta dentro da igreja. Meu Deus, tem misericórdia esse negócio. Irmão, você só fala isso porque quem sabe você não tem filho ou seu filho está na igreja. Se você tivesse um filho lá no mundo, você não ia reclamar. Tá, pastor? Mas para mim não serve. Ok, sem problema. Mas não pode ser isso pode ser a porta para uma pessoa aceitar Jesus. Aprenda a não cuspir no prato de comida se você não gosta. Aprenda a não cuspir, porque esse prato de comida vai alimentar outra pessoa. Tá bem, irmão? Vamos estar juntos, vamos pregar junto. Não é fazer de conta que vamos pregar junto, é que estou junto, sabe? E por fim, já estou finalizando. A última aliança errada. Olha só, Mateus 26, abre Mateus 26. Falei que nós ia ler a Bíblia hoje, né? Mateus 26, 48. 26, 48 de Mateus. Abre aí. 26, 48. Ora, o que traía Jesus, ao que lhe havia dado um sinal, dizendo: aquele a qual eu beijar a face, este é, então o prendei. Você sabe qual é a situação? Palavras de Judas. Você lê a Bíblia. Palavras de Judas. O cara traiu a Jesus. Não, mas Jesus não se deixou ser traído sem saber. Jesus foi traído sabendo. Jesus chega para Judas e diz: vai e faz o que tu tens para fazer. Ok? Depois da última ceia. Lembra dessa história? Jesus não foi traído dessa forma, como eu e você às vezes somos traídos. Jesus sabia que tinha que ter um traidor, mas ele fez isso para deixar uma lição para mim e para você. O que eu aprendo? Jesus fez isso com Judas, pois ele era o apóstolo de maior confiança. E aqui agora vai pegar para cima de mim. A gente prega muito mais para nós do que para vocês. É assim que funciona. Que a gente prepara, e a gente vai preparando, Deus vai falando com a gente, vai tratando. Só que a gente vem pregar, certo? Já foi todo tratado e aqui a gente apanha de novo. Olha só, Judas era o apóstolo de maior confiança. E por que eu digo que Judas era o cara de maior confiança? Porque ele era o tesoureiro. E ele era o cara que cuidava da bolsa, do dinheiro. E você não coloca ninguém cuidar do dinheiro que não tenha confiança. É ou não é?
você não tem muita confiança com alguém, não vai ser um financeiro que ele vai trabalhar. Você pode ter certeza disso. Judas era o financeiro, e por esse motivo eu tenho uma certeza de que Judas era o cara de maior confiança. E Jesus usa o cara de maior confiança mesmo para fazer essa traição. E entenda agora você uma coisa. Pensa que você é alguém de confiança para alguém. Óbvio. Eu imagino, escuta, que qualquer um que aqui esteja é alguém de confiança para alguém. Talvez você não é alguém de confiança para mim. Óbvio. Beleza. Mas você é de confiança para alguém. Você deve ser a pessoa que alguma outra pessoa confia plenamente. Óbvio? Todos me entenderam? Não está confuso? Então eu entendo que se você é a pessoa de maior confiança de alguém, cuide, pois você tem todos os pré-requisitos para ser um traidor. Oi, que coisa forte isso, né? Apanhei também, porque me acha um cara de confiança. Se sou um cara de confiança, se você é uma pessoa de confiança para alguém, cuide. Nós temos os pré-requisitos para ser um traidor. Não se coloque acima da média. Não faça isso. Cuide-se todos os dias. Cuide-se todos os dias. Procure em ser o melhor possível todos os dias. Não um dia só, mas todos os dias procure ser alguém melhor. E por fim, eu finalizo falando do isolamento. O que é o isolamento? O isolamento é não se submeter a uma liderança. Assim como as alianças erradas podem acabar com o seu ministério e a sua vida, o isolamento também. Quando você não vem à igreja, quando você não procura os amigos da igreja, quando você não procura se relacionar com o pastor, quando você não procura se relacionar com o seu pastor do seu purê, quando você não procura se relacionar com os irmãos da igreja, isso está mostrando que você está vivendo em isolamento. Isolamento é a mesma coisa que não se submeter à liderança. Vejamos, Josué, que conquistou a terra prometida. Olha aqui, eu já estou finalizando, muita atenção, que agora é a cereja do bolo. Escuta aqui, já estou finalizando, está dando 9 horas. É a cereja do bolo. Escuta, além das alianças erradas, financeira, ministerial, de favor, que você tem, que você pode ter na sua vida, o isolamento é terrível. Olha só, escute, Josué, e aqui tem uma chave de sabedoria, meu Deus do céu. Josué, ele adquire, ele conquista a terra prometida. Você lembra disso? Ele é o sucessor de Moisés. E vejamos por que Josué conquista a terra prometida. Porque ele se submete à liderança de Moisés. Escuta aqui, Josué conquista a terra prometida porque ele tinha uma cobertura, e ele se sujeitava 100% a essa cobertura que era de Moisés. Por causa disso ele conseguiu conquistar. E agora vamos ver como é que começa o livro de Josué. Isso aqui é fantástico. Olha, irmão, se você não pegou nada, mas se você pegar isso aqui e levar para a sua vida, você vai ter aprendido muita coisa. Olha aqui. Como começa o livro de Josué? Vem os 5 livros escritos por Moisés, o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Acabou o Pentateuco, Moisés, com a morte de Moisés. Assume quem? Josué. Então, o 6º livro da Bíblia, você está sabendo disso agora, é Josué. Como começa o livro de Josué? Como começa? Depois da morte de Moisés. Escuta, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, veio a voz de Deus dizendo a Josué, servo de Moisés. Eu vou falar de novo, você não pegou. Escuta, depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Quem era Moisés? Servo do Senhor.
Disse o Senhor a Josué, servo de Moisés. A Bíblia chama Moisés de servo do Senhor. E depois chama Josué de servo de Moisés. A Bíblia não chama Josué de servo do Senhor. Daí a gente tenta ser servo do Senhor antes de ser servo do pastor Mosaílton. Quer ser servo, quer ser usado, quer ser estrela do Senhor, mas não se submete a ninguém, a nenhuma autoridade, a nenhuma liderança. Antes de ser servo do Senhor, você deve ser servo do pastor Mosaílton. É o que a Bíblia está ensinando. Não é o que eu estou falando, não é o que eu estou achando. Pega a Bíblia, lê 10 vezes esse versículo em casa e manda o Espírito Santo falar contigo. Não é que é isso, pastor? Não sirva homem. Sou independente. Nós estamos criando uma geração sem pastor, sem tomar ceia, sabe? Sem orar, sem jejuar, sem dar dízimo, sem prestar relatório. Sabe por que não presta relatório? Porque não se submete à autoridade. Toda terça-feira nós passamos um relatório para o pastor. Pastor, meu purê foi assim, 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 assim. Porque você submete a uma liderança. A única coisa que previne você da chuva é o guarda-chuva. Escuta aqui, eu finalizo com isso. Mas eu quero bastante da sua atenção. A única coisa que evita você de se molhar na rua quando está chovendo é o guarda-chuva. A hora eu entendo que o guarda-chuva é a sua cobertura e vai para onde você estiver. Você não deixa o guarda-chuva e vai a pé sem guarda-chuva. Você vai com o guarda-chuva. Mas se você for tanso e quiser se molhar, senão você vai com o guarda-chuva. A única coisa que previne você do mal que pode vir sobre a sua casa, família, filhos, é a vida, é a cobertura espiritual. Não ande sozinho, não seja insubordinado, porque você vai se dar mal. Isso é Bíblia, não é eu, não é pastor, não é ninguém que está falando. Fica só assistindo o YouTube, as mensagens, e não vem mais na igreja. Assiste fulano, ciclano, beltrano, sabe? E não bota mais os pés na igreja. Não vem mais prestar um culto racional. Nós estamos tendo um problema sério no Brasil com isso, a ponto que os dois pastores, e agora eu vou falar de primeira mão, quem sabe você não ouviu isso ainda, mas vou te dar a primeira mão porque eu estou antenado nesse negócio. Os dois pastores de maior credibilidade nas questões das mensagens, quando eu digo credibilidade, eu falo de acesso. Os dois pastores que possuem os maiores acessos, visualizações das suas mensagens na internet no Brasil, se chamam Cláudio Duarte e Lucinho Barreto. São os dois pastores que mais recebem visualizações nas suas mensagens. Cada mensagem são 400 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. E eles, sabendo disso, firmaram uma aliança. Não sei se Cláudio ligou para Lucinho, se Lucinho ligou para Cláudio, não sei qual foi a hora, mas eles dois se conversaram sobre o assunto e já fizeram alguns vídeos falando que o cultinho lá na periferia, na garagem de casa da irmã Celestina, é melhor do que a melhor mensagem que eles tiverem no YouTube. Eles falaram. Lucinho disse para o pastor Cláudio Duarte: eles não sabem a tranqueira que nós somos, então nós vamos mostrar para eles. O melhor mensagem poderosa, extraordinária que nós postamos, ela não se compara com o cultinho racional lá na periferia, na garagem da dona Celestina, da pastora. Por quê? Porque você deve vir à igreja, você deve estar mergulhado no corpo de Cristo, você deve estar aliançado com o pastor, aliançado com o ministério, comprometido com o ministério. Hoje
Dificilmente eu prego desse jeito. Quem prega é o pastor Mosaí, ele é o nosso pastor. Mas esse final de semana eu fui incomodado com isso. E fiquei mais incomodado, porque no momento que eu ministrava isso para mim, Deus falou comigo, o pastor me deu uma direção, vai assistir Cash Luna, e eu não fui. Estou falando agora, na frente dele. Me pesou o coração, vim para o culto hoje amargurado com isso. Desculpa, pastor. Próxima vez eu não faço isso. Verdade. Porque quando eu preparava essa mensagem, eu dava a última lida essa madrugada. Deus falava comigo. Está pregando o quê? Se ele te deu uma direção que não cumpriu. Eu tinha 1 milhão de desculpas, viu? Para dar, tinha um monte. Mas não é assim que funciona. Ou você se sujeita 100% ou você está fora. O diabo diz para você ficar em casa assistindo no YouTube, o cultinho lá. Não estou dizendo que se você não puder vir um dia no culto, não pode assistir. Não estou falando isso. Não me entenda, me interprete. Você é inteligente. Estou falando de pessoas que nem na igreja mais botam o pé. Porque ficam procurando de vídeo em vídeo, aí não são pastoreadas, não são nada. A unção de uma, a unção de outra, você pega a unção de toda uma. Vai pegar a unção do cachorro magro, irmão. Vai começar a penar em casa sozinho. Não faça isso. Amém? Não estou jogando praga para ninguém. Nós somos inteligentes, essa igreja é inteligente, é saudável. Nós temos um pastor abençoado, abençoador, que abençoa a minha e a sua vida. E é por isso que hoje nós trouxemos essa instrução, essa palavra. Espero que Deus tenha falado com você da mesma forma que falou comigo. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos orar. Mas vou me redimir. Vou assistir todas as mensagens do Cash Luna. Tenho certeza que eles vão daqui a pouco divulgar. E convido já você para assistir também, porque quem foi disse que foi um negócio sobrenatural. Amém? Curva sua cabeça. Põe a mão no seu coração. Abraça sua esposa, seu marido. Faça um pacto. Faça uma aliança. De se sujeitar. De estar alinhado com a palavra. De estar alinhado com o ministério. De estar alinhado com o pastor. Irmão, você não perde em nada nisso. Escuta, antes, dá mais uma olhadinha para mim. Antes, não é sinal de fraqueza se submeter a alguém. Ei, não é sinal de fraqueza se submeter a alguém. Não é. Deus vai te honrar na medida em que você honra.